Senhoras e senhores, boa noite. A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais encontra-se reunida, nesta ocasião, em sessão solene pública, para a cerimônia de homenagem à professora Magda Soares, em memória. Convidamos para compor a mesa de honra a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida. A diretora da Faculdade de Educação da UFMG, professora Andréia Moreno. A vice-diretora da Faculdade de Educação da UFMG, professora Vanessa Ferraz Almeida Neves. O coordenador do CEALI, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, professor Gilcinei Carvalho. A decana da Faculdade de Educação da UFMG, professora Maria da Conceição Reis Fonseca. O filho da professora Magda Soares, senhor Paulo Sérgio Soares Guimarães. E a secretária municipal de Educação e diretora da Faculdade de Educação, Gestão 2002-2006, professora Ângela Dalben. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Professora Maria Lisboa de Oliveira, secretária adjunta de Estado de Educação na gestão 1983 e 1986 e secretária municipal de Educação na gestão 1989 e 1992. Professora Aparecida Paiva, diretora da Faculdade de Educação, gestão 1998-2002. Professora Eliana Marta, professora emérita da UFMG. Professor José Francisco Soares, professor emérito da UFMG. Professor Bruno Reis, pró-reitor de graduação da UFMG. Professora Licínia Correia, pró-reitora de assuntos estudantis da UFMG. Professora Zélia Lobato, diretora de cooperação institucional da UFMG. Professora Daniela Freitas Brito, vice-diretora do CEALI. E professora Nilma Soares, diretora do CECIMIG, UFMG. Agradecemos a presença dos servidores docentes e técnicos administrativos em educação e estudantes dessa universidade. Com a palavra, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para a abertura desta solenidade. Boa noite a todos e todas. Com satisfação que eu declaro aberta essa sessão especial da congregação da Faculdade de Educação, que tem por objetivo prestar uma homenagem à nossa querida Magda Soares. Eu retorno a palavra ao mestre de cerimônias para a condução dos trabalhos. Obrigado, reitora. Neste momento, convidamos a discente Ana Beatriz Pinheiro, da Escola de Música, para a apresentação musical Sonata de Mozart, K280, segundo movimento.
Ouviremos agora a diretora da Faculdade de Educação da UFMG, professora Andréia Moreno. Boa noite e obrigado, magnífica reitora, professora Sandra Goulart de Almeida, em nome de quem cumprimento todas e todos os integrantes dessa mesa. Obrigada aos membros da congregação da Faculdade de Educação que aprovaram essa sessão solene e atenderam a essa convocação no dia de hoje. Boa noite a todas e todos presentes que aceitaram esse convite e, de forma muito especial, aos familiares da professora Magda Soares, presentes conosco nessa cerimônia. Nosso agradecimento aos membros do SEALI, na pessoa de seu coordenador, Gilcinei Teodoro Carvalho, que planejaram e organizaram, junto com a direção, essa carinhosa sessão de memória. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de solicitar que, de pé, façamos um minuto de silêncio em respeito à memória da professora Magda Soares. Muito obrigada. É com muita emoção que estou, acho que estamos todos, aqui hoje, e espero que, mesmo tocada pela emoção, eu consiga, pausadamente, ler esse texto, cuja escrita foi interrompida algumas vezes para que a respiração e o coração serenassem. Estar à frente da direção da Faculdade de Educação proporciona a mim e a Vanessa, nossa vice-diretora, ali na mesa, vivermos momentos muito especiais, alegres, tristes, preocupantes, intensos, também momentos que nos honram muito, como essa sessão solene. Estarmos aqui com todos e todas vocês, juntos e juntas, em homenagem e memória àquela que foi uma das professoras e pesquisadoras mais importantes dessa casa, referência para nós da FAI, mas cuja admiração e respeito extrapolam muito nossas fronteiras, alcançando todo o campo da educação brasileira, quiçá internacional, é um daqueles momentos que nos emociona e orgulha. A Magda Soares, toda a nossa reverência. Em meados do ano de 2022, a congregação da Faculdade de Educação decidiu, por unanimidade, realizar uma sessão solene, cuja data homenagearia os 90 anos de Magda, que se completaria em setembro daquele ano. Dizíamos da necessidade da faculdade dizer a ela, ainda que tivéssemos dito muitas vezes, do quanto a admiramos, do quanto ela era importante, do quanto era grande, enorme, do tanto que essa faculdade, e particularmente o SEALI, que foi sua casa por tanto tempo, eram marcados por suas ideias, sua presença, sua condução, suas diretrizes, sempre certeiras e assertivas. Naquele setembro, foram muitas homenagens por todo o país, lives, eventos, escritos. Magda já preferia não participar presencialmente nas homenagens, estava bem cansada, pelos relatos de quem convivia com ela mais de perto. Certa feita, disse ela a mim num e-mail, abre aspas, apesar de aposentada, não sei mais o que é férias, mas como não sei ainda o que é aposentadoria.
Ando afogada em compromissos, mal dizendo que inventou as lives, culpa da pandemia. Levando esse fato em consideração e querendo preservá-la de tantos compromissos, preferimos deixar nossos festejos pelos 90 anos um pouco mais para frente. Não houve tempo. A sessão planejada naquele momento tornou-se a presente sessão solene dedicada à sua memória. Órfãos de sua presença física, ausência nas telas do computador, nas lives, Magda tinha uma presença sempre atenta, com a câmera aberta, mas com suas ideias, com as lembranças do seu olhar, de seu saber e sabor em cada um de nós e por entre essa audiência. Essa faculdade respira Magda Soares, na solidez de suas ideias, de suas pesquisas. Magda é, mesmo ausente, presença diária e inspiradora. Mas confesso da imensa dificuldade de escrever algo para ser lido hoje. O que dizer? O que dizer de Magda Soares? O que dizer dessa mestra que ainda não tenha sido dito, repetido, celebrado, reiterado? O que essa direção, que mesmo reconhecendo toda a grandeza teórica e prática de Magda Soares, mas que não conviveu de pertinho como tantos de vocês, poderia dizer, ressaltar, contar? O que dizer que ela mesma já não tenha dito sobre si no seu Memórias, Travessia de uma Educadora, livro que marcou a todos nós? Como escrever memoriais ainda hoje sem passar os olhos pela narrativa de Magda? O livro autobiográfico, escrito para o concurso de titular, lançado em 1976, relançado na década de 80 e depois uma vez mais na década de 90, marcou muito a toda uma geração e a mim também, particularmente, quando da leitura para uma disciplina ministrada pela professora Vera Candô, na PUC do Rio de Janeiro. Eu, uma jovem professora, cursando mestrado e, pela primeira vez, ouvindo falar em Magda Soares e na grandiosidade de sua obra. Nos ensina Walter Benjamin que uma obra, e a obra de uma vida de 90 anos, é sempre uma obra em aberto. Mulheres e homens que são muito especiais pelas suas contribuições à humanidade terão sempre sua obra em aberto. Terão sempre e invocarão sempre novas interpretações, novas histórias, novas memórias a serem partilhadas sobre sua vida e sua obra, enquanto novos leitores estiverem dispostos a lê-las e contá-las e serem impactados por elas. Magda é ela mesma uma obra em aberto. Foi com esse espírito que decido pensar alguns episódios, poucos, que vivi com Magda Soares, escolhidos porque considero, dizem muito, não sobre ela, mas dizem dela, que é diferente. Dizem de suas marcas, generosidade, comprometimento, afeto, crítica, ética. Apesar de conhecer Magda Soares por livros e textos, só a conheci pessoalmente muitos anos depois, aqui, nessa faculdade. Eu participava de uma banca de defesa de doutorado e Magda estava na plateia. Era amiga da estudante que defendia, da professora orientadora, dos outros membros da banca, e o tema lhe era caro. Percebida a presença de Magda Soares, não foi sem um certo nervosismo que eu estava ali. E se eu falar bobagem, pensava eu. Falei sem encarar muito a plateia, mas, ao final, Magda se aproximou, se apresentou, como se fosse necessário, me abraçou, comentou sobre minha fala, sobre nossos amigos em comum e me disse: de nome, eu já te conheço, e de longe acompanho a sua presença na FAI. Naquele dia, eu dormi lembrando da sua fala, da sua generosidade e humildade. Mas era verdade. Magda acompanhava a FAI de longe. Sabia das coisas que aconteciam aqui. Abre aspas, instituição que colaborei para inventar, fecha aspas, escreveu-me ela numa ocasião. E quando a convidávamos, sempre acenava com o desejo de vir aqui, até nós, embora sempre alertasse que já tinha falado tudo o que tinha para falar, não tinha mais nenhuma novidade. E dizia ela, abre aspas, dessa vez é a última, dessa vez é mesmo a última. Mas vinha, de novo e de novo, presencialmente, ou aparecia na live, ainda que nos últimos tempos precisasse mobilizar muito esforço para isso.
mas o fazia porque, além de compromisso, Magda tinha muito afeto por essa casa. Quando a convidamos para a abertura da exposição virtual dos 50 anos do PPGE, disse-nos ela, abre aspas, ainda não confirmei a aceitação de seu convite para a participação na abertura das comemorações dos 50 anos no primeiro quarto na pós do semestre. Confirmo agora, Andréia. Tenho evitado participação em eventos, mas meu longo e estreito envolvimento com a UFMG, com a FAI, com a nossa pós-graduação e a minha admiração por você e o trabalho que vem desenvolvendo na FAI não me permitem recusar. Quero estar com vocês nesse aniversário da pós. Magda esteve virtualmente conosco, fez uma fala brilhante e atual sobre a pós-graduação. Disse que sofreu para, num tempo curto, contar como tinha se edificado o nosso atual PPGE. Abre aspas. Estou sofrendo para resumir 50 anos, sobretudo porque a história dos primeiros anos é muito difícil de relatar sem ferir suscetibilidades. Decidi não citar nomes e ficar nos fatos. Foi meio doloroso rever e escrever a vida que já foi. Mas você tem razão, é mesmo importante que o passado fique registrado. Sua fala foi depois transformada em texto, ainda inédito, sob a guarda do SEDOC. Meses depois, quando a pandemia arrefeceu e pudemos fazer essa comemoração presencial, eu e professora Rosimar Oliveira, já então coordenadora do PPGE, a convidamos para receber uma homenagem. Magda foi a segunda coordenadora do mestrado em Educação no início da década de 70. Nos respondeu, queridas André e Rosimar, mal acredito que o PPGE já está completando meio século. Fico emocionada e agradecida por estar entre as homenagens que serão feitas no evento e lamento muito não poder estar presente. Minhas condições atuais de saúde, na verdade, de idade, me impossibilitam qualquer deslocamento. Sinto-me realmente triste por não poder participar. Fico pensando e recordando. Acho que só eu sobrevivi para viver esses 50 anos. Alegra-me que, ao longo desses 50 anos, a FAI tenha crescido tanto e se afirmado como uma instituição de ponta neste país. É o que me ajuda a enfrentar as dificuldades do envelhecimento. Se for possível, gostaria que a minha ausência fosse justificada. Você ou alguém poderia fazer isso por mim? Eu me sentiria mais tranquila se, de alguma forma, colegas e funcionários soubessem que, embora não em pessoa, estarei presente no evento. Um grande e carinhoso abraço para você e outro para Rosimar. Magda não deixava passar uma oportunidade de vibrar pela FAI e de expressar o carinho por aqueles que assumiam lugares de gestão dessa casa, que, segundo ela, precisava de gente disposta, desafiadoramente, a assumir esses lugares. Muitos de nós devem ter esses registros em suas caixas de e-mail. Era sempre com alegria e espanto que recebíamos a mensagem dela, nos felicitando, como se alguma antena ligada de Lagoa Santa alcançasse a UFMG e ela continuasse ligada a nós de alguma forma. Quando eu e Vanessa assumimos a coordenação do PPGE, Magda nos enviou um gentil e-mail, agradecendo estarmos cuidando da pós-graduação, a qual ela também havia sido, como eu já disse, coordenadora. 3 anos depois, quando assumimos a direção, ela tornou a nos escrever uma mensagem, a qual guardo ainda na minha caixa de correio e que releio, passados quase um ano, quando a dúvida das decisões tomadas me assaltam. Andréia, antes de tudo, falo da minha alegria em ter você como diretora da minha faculdade. Lúcida escolha dos meus colegas. É muito bom ver uma pessoa tão comprometida com a FAI nessa instituição que eu colaborei para inventar. Gostaria muito de poder estar presente. Infelizmente, já não tenho condições de me deslocar, mas sinta-me ao seu lado, na solenidade e sempre. É uma alegria ver a FAI sob sua direção e conte comigo. Não sei se meus colegas são tão lúcidos com essa escolha, Magda, mas estamos tentando bravamente cuidar da sua, da nossa faculdade, honrando o respeito e reconhecimento generoso que tivemos de você. Em outro momento, num trabalho à frente do SEDOC, que é o Centro de Documentação Histórica da FAI, onde temos um fundo pessoal, Magda Soares, tínhamos iniciado o reconhecimento do fundo de fotografias, muitas das quais ela aparecia. Foi com muita generosidade, de novo, que ela nos ajudou na descrição de algumas delas. Uma das fotografias
mostrava um grupo em volta de uma mesa, numa sessão de trabalho, uma reunião, nos parecia. Nós não sabíamos que se tratava da comissão que elaborou a Lei 5.692, de 71. Magda não gostava de falar muito desse tema, por óbvias razões. Naquele dia, ela me disse que, apesar disso, sabia que as coisas deviam ficar registradas e escreveu para além da descrição. Sobre a foto, reconheço logo como a comissão de elaboração da Lei 5.692, de 1971, de diretrizes e bases no período da ditadura militar. Na cabeceira da mesa, o padre Vasconcelos, que pertencia, então, ao Conselho Nacional de Educação, hoje chamado Conselho Federal de Educação, que presidiu a comissão. Do lado esquerdo, Valmir Chagas, e, em seguida, eu. A comissão se reunia na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Funcionou nos anos 1969 a 1970, quando o documento produzido foi encaminhado ao Congresso, que fez mudanças em pontos fundamentais da nossa proposta de lei. Foi uma decepção. Eu tinha levado a sério a possibilidade de melhorar a educação básica. No dia do seu falecimento, recebemos muitas mensagens. Vinham de todo lugar, manifestações individuais, de grupos, de instituições, de ex-alunos. Na UFMG vieram de docentes, direções de outras unidades, da reitoria. Magda era transversal. A despeito de seu pequeno porte físico que tinha quando eu a conheci pessoalmente, já não tão jovem, Magda tinha o que chamo de uma imensa envergadura interior. Uma envergadura invisível, que extrapolava o que usualmente chamamos de envergadura física, essa distância que vai de uma mão à outra quando abrimos os braços. A envergadura interior de Magda afetava a todos. Nos tocava, nos tombava, nos apontava assertivamente. E não só, tão grande que, além de afetar, deixava-se afetar por todos e toda a experiência. Escutava, observava, olhava, reparava, pensava sobre o que via e escutava com respeito e generosidade. E perguntava. Magda citava algumas vezes em suas palestras o poeta português Saramago. Lembrava a personagem Blimunda, de Memorial do Convento, e citava: tudo no mundo está dando respostas. O que demora é o tempo das perguntas. O mundo está dando respostas o tempo todo. Sabemos fazer as perguntas? Fecha aspas. Saberemos fazer as perguntas para tantas respostas que Magda nos deixou? Oxalá, sim, consigamos. A sua obra é uma resposta ao mundo que vivemos e que estamos construindo juntos. A palavra legado me acompanhou alguns dias enquanto esse texto ainda era pensamento. Não me convenceu. O que Magda nos deixa não é um legado. O que Magda nos deixa ainda não tem nome. Precisaremos inventar. E que sejamos capazes dessa invenção. Peço licença à plateia, à mesa, a Vanessa, minha vice-diretora, por trazer algo que não é da direção, mas é meu. Primeiro, eu estou ciente da universidade como lugar laico e da razão. Faço essa menção não exatamente com o sentido religioso, mas sagrado, no sentido lato do termo, pelo que ela invoca e deseja. No terreiro, nós usamos uma expressão que eu gosto muito, que é cantar para subir. É uma forma de conduzir com o nosso canto e a nossa voz os espíritos que estão transitando entre os planos espirituais. No dia da passagem de Magda, eu cantei. Cantei para subir. Cantei porque sabia que muitas pessoas estavam tristes. Porque muitos de meus amigos, fortemente ligados a ela, amigos dela, estavam sofrendo já com saudades. Cantei porque tinha certeza seus familiares estavam com a dor doída da perda. Cantei porque a Fai ficava um pouco órfã. Mas também cantei, certa de que sua vida vivida deixa rastros bonitos e potentes para o campo da educação e para a humanidade. Cantei para que o Orum a recebesse. Já recebeu, na verdade, retribuindo toda a envergadura interior que ela possuía. Boa noite e muito obrigado por terem escutado essas histórias acadêmicas e nem tanto.
Neste momento, assistiremos a um vídeo em homenagem à professora Magda Soares. Fiz curso de letras, não porque quisesse ser professora, mas porque eu sou uma leitora voraz desde criança. Então, foi a leitura que me chamou. Fui fazer letras por causa da literatura, para a literatura e para a língua. Mas, formando em letras, qual é o seu destino? É ser professora. Nascida em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro de 1932, Magda Soares cursou o ensino básico no Instituto Metodista Isabela Hendricks. Conhece o dever e cumpre-o. Esse era um dos ensinamentos que aprendeu na infância e trouxe como lema para sua vida profissional. Magda conheceu seu dever e o cumpriu. Em 1954, tornou-se bacharel e licenciada em Letras Neolatinas e, em 1962, doutora e livre docente em Educação. Teve um importante papel na Universidade Federal de Minas Gerais. De 1965 a 1968, foi diretora do Colégio Universitário. Em 1968, participou da estruturação da Faculdade de Educação. E em 1970, da estruturação do curso de mestrado em Educação. De 1977 a 1980, foi diretora da Faculdade de Educação. Em 1990, idealizou e fundou o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, o CEALI. A trajetória de Magda é marcada por seu olhar crítico sobre o sistema escolar vigente, reforçando sempre a relação entre cultura, linguagem e educação. Em sua atuação, sempre refutava a ideia de um ensino cristalizado ou de determinismos na aprendizagem. Como é que se forma um leitor? O leitor é aquele que lê com o seu conhecimento de mundo, né? Bom, esse conhecimento, é por isso que Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, porque exatamente o seu conhecimento de mundo é que acaba determinando a leitura que você produz de um texto, né? Então, para formar o leitor, o que é um dos aspectos que a gente tem que fazer? É criar esse conhecimento do mundo que a criança tem. Daí a questão que se coloca, que é a questão na medida também, que se coloca para a escola, é uma questão de natureza política, né? Quando eu proponho uma escola para transformação, né, defendendo que o menino aprenda, sim, ao dialeto de prestígio, né, e demais, que aprenda, sim, comportamentos de prestígio na sociedade, mas não porque eles sejam certos, sejam bons, né, mas para que sejam instrumentos de luta contra o tudo. Outra, o fato de ser considerado deficiente é a pessoa ser diferente. Magda também nunca teve medo de rever seus próprios conceitos e mudar opiniões quando necessário. Porque se alguma coisa me dirigiu na vida foi que é preciso ter dúvidas e muito raramente ou nunca ter certezas. Em todas as suas produções, são perceptíveis suas inquietações e engajamento social, assim como em suas falas, nos mais diversos espaços onde atuava. Magda insistia na importância da articulação entre ensino, pesquisa e ação pedagógica como um dos grandes desafios das universidades. Uma fala do meu muito admirado Saramago, neste que foi um dos primeiros livros dele, Memorial do Convento, que eu já li e reli muitas vezes e sempre me detenho nessa fala que diz: tudo no mundo está dando respostas. O que falta é o tempo das perguntas. Eu costumo dizer, tenho dito muito isso, nós fazemos a pergunta errada sobre a alfabetização.
Porque a pergunta que a gente faz, as professoras se fazem, as gestoras se fazem, é assim: como é que nós vamos ensinar essas crianças a ler e escrever? Que método que nós vamos usar? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa, de tudo que eu li, estudei, de tudo que eu tenho feito lá em Lagoa Santa, a pergunta certa é assim: como é que a criança aprende? Após se aposentar da UFMG, deu início a um importante projeto na Rede Municipal de Ensino em Lagoa Santa, que foi descrito em seu último livro, lançado em 2020, Alfaletrar. Toda criança pode aprender a ler e a escrever. Aos 90 anos, ainda sob inspiração desse projeto, trabalhava em um novo livro sobre a utilização da literatura no ensino da leitura e da escrita. Aquilo com que eu sonhava enquanto eu formava professores no curso de pedagogia, e a alfabetização nunca melhorava, e a leitura e a escrita nunca ia para adiante. Então, quando eu decidi, vou para a escola porque eu vou para o chão da escola para ver o que está acontecendo, como que as coisas acontecem. Alfaletrar, termo que Magda se dedicou a esclarecer, diferenciando a alfabetização do letramento, discussão que até então não era muito abordada entre os educadores do país. O que a gente pensa quando fala alfabetizado? O indivíduo sabe ler e escrever. Agora, o que a gente pensa quando diz um indivíduo que vive em estado de letramento, ou indivíduo letrado? É um indivíduo que não só sabe ler e escrever, mas que usa a leitura e a escrita, e faz os usos sociais da leitura e da escrita, e responde adequadamente aos usos sociais da leitura e da escrita. A importância do trabalho de Magda Soares é atestada pelas inúmeras citações às suas obras em pesquisas sobre alfabetização e letramento no país e no exterior, nas diversas participações de comissões ministeriais, na autoria de 5 coleções de livros didáticos de língua portuguesa, além do reconhecimento em premiações. Em 2015, Magda foi a 3ª mulher a receber o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia e a primeira na área da educação, uma das maiores honrarias concedidas a pesquisadores no país. No ano de 2017, recebeu o prêmio Jabuti nas categorias Educação e Pedagogia com o livro Alfabetização, a questão dos métodos. Mesmo com um vasto trabalho acadêmico amplamente reconhecido, para Magda Soares, seu legado mais importante é o compromisso com as questões sociais e a luta por uma sociedade mais igualitária pela educação. Mas é esse legado que, se eu posso pedir a vocês que não se esqueçam de mim, porque aos poucos as pessoas vão se esquecendo, né? Havia aquela professora, Magda, aí outros perguntam, Magda, quem foi essa Magda? Mas que fique marcada, como marca em cada um de vocês, esse compromisso com a igualdade, esse compromisso com a luta, nessa utopia que o Paulo Freire deixou comigo, né? Quando me disse, num dos seus últimos momentos de contato comigo, Magda, agora é com você. Isso me marcou, porque eu entendi o que ele quis dizer com isso. O que era com ele a vida inteira, eu acho que foi o meu modelo, é ser empático, ser compreensivo, é querer a igualdade, é lutar contra as discriminações, e isso através do ensino, da relação com professores, da relação com crianças. Eu tive muito medo que vocês dissessem, ela me ensinou a produzir uma tese, ela me orientou a fazer uma pesquisa. Então, isso está presente, mas o que ela está, sobretudo, ficou presente, eu agradeço muito isso a vocês, isso me emociona muito, é que ela é amiga, ela foi amiga, ela teve empatia com as pessoas, ela compreendeu, ela orientou. E é isso que me compensa.
Ouviremos agora o coordenador do SEALI, professor Gilcinei Carvalho. Começo quebrando o protocolo, dizendo que não é fácil essa transição. E quebrando o protocolo também, um agradecimento muito especial a esses dois jovens que produziram esse vídeo tão tocante, Luísa e Eric, né? Nosso agradecimento. Luísa é a fotógrafa do momento ali, gente. Obrigado, Luísa. Já que eu quebrei protocolo, eu vou dizer que Magda gostava muito de aula e não de palestra, porque ela dizia que era a continuidade da conversa. Então, vou tentar um pouco essa continuidade, né, de uma conversa realmente que é infindável, né? Magnífica reitora da UFMG, Sandra Goulart, digníssimas diretoras, colegas, André Moreno e Vanessa Neves, prezada colega decano Conceição Ferreira, prezada Ângela Dalben, né, sempre diretora, prezado Paulo, representando aqui os familiares. Prezados e prezadas, nas páginas de apresentação do seu premiado livro Alfabetização, uma questão dos métodos, Magda Soares, apropriando-se das palavras de Jorge Luiz Borges, compartilha a avaliação. Que outros se vangloriem das páginas que escreveram, eu mergulho das que li. Seguramente o investimento da leitura que resulta neste livro é impressionante, mas esse orgulho da ação de ler acompanha Magda Soares desde sempre, manifestando-se na inquietação da menina que queria frequentar a escola para ampliar o seu contato com os livros. Magda, uma grande leitora. Essa parece ser uma justa caracterização daquela que, nas inúmeras fotografias, apresenta-se cercada de livros. No entanto, para que a imagem de leitora seja justa, é preciso caracterizar o que se entende por leitura na sua dimensão social, na sua dinâmica social. Não estamos falando de acúmulo de informações para a constituição de repertórios eruditos ou socialmente valorizados. Estamos falando de um percurso legítimo de busca por outros mundos, abertura para outras questões e inquietações. E mais, estamos indicando as práticas de leitura presentes nas redes de indicações, nos comentários avaliativos e também nas possíveis vinculações intertextuais, nas suas infinitas possibilidades. Magda Soares estava envolvida em práticas de leitura das mais dinâmicas, exemplificada quer pela professora que sabia tão bem seduzir os alunos com sua sacola de livros, que com orgulho nos apresentava, quer pelo estado de leitura receptiva às novas indicações. Biblioteca dinâmica resultante de uma leitora orgulhosa. Nessa função professora, Magda foi inigualável na promoção de leitura e nos percursos de produção de sentidos. Suas aulas fomentavam o contato com as obras, nas sutilezas dos textos e de seus contextos históricos de produção, incluindo, como bem fazia, a identificação de inúmeros problemas de tradução que comprometiam a coerência textual. Uma professora que compartilhava os seus caminhos de leitura, explicando seus procedimentos e escolha, naquilo que hoje valorizamos como estratégias meta-reflexivas. Falar o que leu, como leu, por que leu. Conversas tão importantes e influentes nas várias esferas de atividade, não só acadêmica. Magda, pelos inúmeros depoimentos de alunos e colegas, nos puxava para a literatura, como a nos dizer que a leitura da palavra nos ajuda a ampliar a leitura do mundo. Fomos seguramente muito beneficiados por nos envolvermos em práticas de leitura mediadas por Magda Soares, alguém que se orgulhava do que lia e que compartilhava os caminhos
das suas descobertas e dos seus encantamentos. Talvez não sem razão, os temas da leitura e da escrita constituíram-se terreno da sua investigação e de sua ação política. A leitora Magda Soares também se manifesta intensamente na autora de livros didáticos, que já no título de sua coleção anuncia o postulado de que se aprende português através de textos. Esse postulado, revolucionário para os anos de 1960, exemplifica bem a ideia do que o texto é uma unidade de sentido e que, portanto, esse estatuto deve nortear o processo de ensino e de aprendizagem. Refletindo o momento histórico de produção e circulação de livros didáticos, a autora Magda soube muito bem projetar uma interlocução com o colega professor-leitor, sendo também revolucionário o seu procedimento de não apenas indicar respostas corretas dos exercícios, mas o de comentar as impossibilidades de outras alternativas. Essa sensibilidade pode ser considerada uma ação em que, na escrita, se projeta os procedimentos de leitura. Novamente, é a autora pensando nas práticas de leitura e no acompanhamento, mesmo que idealizado, de estratégias de recepção de sua obra, na sua intencionalidade pedagógica de favorecer reflexão. Nessa direção reflexiva, encontramos uma autora sensível aos usos sociais da língua. Essa sensibilidade, que é claramente governada por uma ação política, manifesta-se, por exemplo, na elevação da crônica como um gênero literário de importância e na constatação de que nosso sistema linguístico sofre processos históricos de mudanças, como verificado no sistema pronominal. A coleção portuguesa, através de textos, foi a pioneira em indicar o você, vocês, no quadro pronominal, além de, em edições subsequentes, indicar a pronominalização do agente em disputa com o nós. Concepção de língua que mostra a vitalidade dos usuários pelos textos que circulam em uma cultura escrita que favorece as normatizações, mas nem por isso é estática, é impermeável às mudanças. Na escola, o modelo de língua também deve abrir espaço para discussão sobre a variação, em especial sobre a avaliação da variação. Seguindo novamente os caminhos de uma leitora atenta à literatura científico-acadêmica sobre o tema, Magda Soares produz o clássico livro, publicado em 1986, Linguagem e Escola, resultado da sistematização de reflexões produzidas nas interações, nas práticas de leitura de uma disciplina na pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG. A avaliação do importante posicionamento dessa obra pode ser exemplificada em duas vozes muito representativas. Na sua resenha dirigida aos profissionais de sociolinguística, Ciro Porcente inicia seu texto com uma saudação bem enfática. Não é todos os dias, mas às vezes acontece. Cai nas mãos do leitor um livro inteligente. Essa inteligência, segundo o resenhista, pode ser atestada pela coerente articulação dos referenciais teóricos e, principalmente, pela consistência de uma argumentação política sobre o tema da diversidade linguística. Saindo de uma resenha de um colega, entra em cena a voz de um leitor acadêmico, que, no contato com a obra, sintetiza o seu entendimento. Sabia que a gente fazia na escola, agora passo a entender o que a escola faz com a gente. Forte afirmativa de um estudante que certamente vivenciou e vivencia o veredito de que, na escola, diferença é deficiência. Aqui ilustramos apenas duas reações que justificam o fato de que, há muitos anos, linguagem e escola é leitura obrigatória para os alunos e alunas de pedagogia e letras. Em um dos eventos realizados no CEALI, com o intuito de introduzir a conferencista Magda Soares, o responsável pela apresentação fez uma longa lista de suas realizações e de suas publicações, que, ao final, gerou a seguinte reação da biografada. Como podem comprovar, trabalhei muito. De fato, não é muito difícil compartilhar essa avaliação. Certamente podemos afirmar que nos beneficiamos desse trabalho, quer pela Magda leitora, quer pela Magda autora. Nos vários movimentos de tentar caracterizar a nossa Magda, uma síntese possível é a de que tinha o forte dom de inaugurar. Esse traço é abonado pela sua presença em importantes momentos da instituição e da história do ensino de língua portuguesa e da alfabetização. No entanto, para quem foi radicalmente contra a ideologia do dom,
talvez mesmo esse uso mais metafórico deva ser relativizado pelas próprias lições da professora Magda, que, ao introduzir Bakhtin em um dos seus cursos, destacava a necessidade de discussão das condições históricas e sociais da emergência dos discursos. E, nessa direção, seguindo o requinte analítico desse referencial, vale dizer que, sob determinados condicionantes históricos ou sociais, posicionamentos foram criados e negociados, sempre como resultados de engajamentos e inúmeras tensões em cenários políticos também variados. Portanto, inaugurações são fruto de um trabalho que revigorava cotidianamente esse lema tão emblemático da UFMG, Incipit Vita Nova. Aliás, o senso institucional de Magda Soares se manifesta não só no seu movimento de pertencimento, mas no seu sentimento de participação em uma instituição pública que nos convoca para uma gestão democrática e para o exercício do tão desejado protagonismo. São lições da leitora política, de alguém que, com habilidade, expressa posicionamentos e enfrenta o debate. Nas arenas políticas, nos últimos anos, causou-nos um imenso orgulho ver e ouvir uma senhora de 90 anos contrapondo-se com elegância e consistência os argumentos de uma proposta retrógrada de definição de um único método de alfabetização como garantia de sucesso. Presença marcante nas lives, Magda Soares referendou o conceito de letramento e, para desgosto dos seus distratores, foi capaz de popularizar mais ainda o seu alcance conceitual com a proposta de alfa-letrar. Mais do que uma discussão terminológica, fomos e somos convocados para um debate conceitual, com implicações pedagógicas e políticas bastante evidentes. Nesse embate, nos traz grande alento constatar que vários professores já não comungam da ideia de métodos redentores, ainda mais quando inseridos em propostas que objetivam neutralizar a reflexão e o posicionamento. Nossa imensa dívida a essa guerreira Magda Soares, que foi, sem dúvida, uma voz que sustentou uma argumentação de não adesão às aventuras pedagógicas de um governo retrógrado. De todas as faces de Magda Soares, é preciso especial destaque para as repercussões políticas de suas ações facilmente identificadas. Nas políticas linguísticas, que envolvem concepções mais dinâmicas de língua e criação de repertórios que orientam a autora de livros que, desde os anos de 1960, anunciavam um ensino de português através de textos. Nas políticas de formação inicial e continuada de professores, que mais recentemente ela preferia indicar como de desenvolvimento profissional, também para reforçar o dinamismo. Nas políticas de consolidação de um campo de estudo, indicada, por exemplo, na sua conceituação de letramento, de alfabetização, na discussão sobre os processos de escolarização, na leitura e na escrita. Por isso, sempre vamos nos orgulhar de ler e reler Magda Soares, porque estamos entre os que se vangloriam das histórias que escrevemos colaborativamente, partilhamos ideias de justiça e equidade. Sempre vamos agradecer os inúmeros momentos de convívio com uma interlocutora atenta que soube, nas suas ações, valorizar o diálogo genuíno, defendendo posições políticas firmes em defesa da escola pública. Possamos, Magda, herdar a sua vitalidade. Neste momento, solicitamos que os componentes da mesa retornem aos seus lugares reservados para assistir à apresentação Magda Soares através de textos, do Grupo Movência. Aproveitamos para convidar o grupo para o palco. O Grupo Movência é composto por Alexandre Bianchini, Guilherme Ribeiro, Josilei Francisco de Souza, Lorena Anastácio, Marco Scarasati e Vinícius de Moreira. From her to
to a certain age, and at a certain age the child is grown and puts away childish. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Como dizia os barões assinaláveis, com uma professora como esta, no nosso tempo todos nós seríamos poetas. Agora estou com 18 anos. Sou eu o professor. No Instituto Padre Machado, em Belo Horizonte, terceiro ano ginasial. Mas há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão. Pretérito Basta em imperfeito redor dela se arma o silêncio, verbos que não se manifesta aos seus olhos, e eu nem nenhuma tentando presença meter humana, tudo isso para na que dela se cabeça dos apodere uma meninos. imensa angústia. Tenho de ficar sentado, O peso do céu não posso desabar-se fumar. sobre a sua cabeça. A disciplina Como é se dos rígida. horizontes Mas se como levantasse fazer com que aprendam uma coisa chamada preposição subordinada conjuncional ou que vem a ser verbo coativo? haverá na Terra verdadeira solidão? Meu amigo outro Lara Rezende, Estamos todos filho do cercados por diretor, inúmeros objetos, por infinitas formas da natureza, e o nosso mundo particular não está cheio de lembranças, de sonhos, de raciocínios, de ideias que impedem uma total solidão? Um dia, a propósito do sentido de certas palavras, começou a falar aos alunos sobre Carlos Drummond de Andrade. Foi deste a outros conhecidos seus. Contou vários casos pessoais. Na lição seguinte, os alunos pediram que continuasse, e assim suas aulas passaram a ser um curso sobre a Podemos aprender a escutar, tendo sempre em porque vista muitas o vezes uso essa das linguagem palavras secreta e a eficiência ajuda a das esclarecer o nosso próprio mistério. Era um Como aquele precursor sultão do Mahmud que que estou entendia a vendo fala hoje, dos pássaros. ensinado nesta Podemos aula aplicar a que toda vim a nossa assistir com sensibilidade a esse curiosidade. aparente vazio de Uma solidão. professora cercada de alunos também fascinados, porque ela lhes ensina que as palavras têm vida e os inicia na arte da inteligência através da Atores e comunicação. fotógrafos Ou, andam como em diz volta Magda dos Soares, objetos à no procura seu de atraente ângulos, jogos de luz, eloquência de Aprendemos formas, a ler para revelarem usando aquilo que lhes parece não só mais a estático respeito dos seus aspectos, mas Saber também teoria o mais gramatical, comunicável, o mais rico de sugestões, o mais não capaz de significa transmitir saber aquilo que excede os comunicar-se limites bem. físicos desses Usar a objetos, língua constituindo, e de não certo teorizar modo, sobre seu ela. espírito e sua alma. Menino, vem pra dentro. Olha o sereno. Vai lavar essa mão. Já escovou os dentes? Toma a benção, seu pai. Já pra cama. Onde é que aprendeu isso, menino? Coisa mais feia. Toma modos. Hoje você fica sem sobremesa. Onde é que você estava? Agora chega, menino. Tenha santa paciência. De quem você gosta mais? Do papai ou da mamãe? Isso, assim que eu gosto. De menino educado, inteligente. Está vendo? É só a gente falar. Desce daí, menino. Me prega cada susto. Para com isso. Joga isso fora. Uma boa surra dava jeito nisso. O que é que você andou arranjando? Quem te deu licença? Passe pra dentro. Isso não é gente para ficar andando com você. E todo cavalo não trabalhar mais sem raça. O presidente momento o seu defeito. O cavalo e Deus é que sabe. mas esse mundo já ficou vendido. Nunca mais chega os erros disparados. Outra educação pela fé. Esse mundo vai acabar em Dentro para fora. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, Does it stink like rotten meat, or crust sugar over like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode?
fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando Clara passeava no jardim, com um amigo, o céu era verde, veio a ele lá em cima. A água era dourada, estava suavemente cheia dos elementos azuis, feios, rosas, alaranjados. O guarda civil sorria. A menina pisou a réu para pegar o passo. Depois meu amigo inteiro, a leveira, o veixinho fechado, tudo era tranquilo ao redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era mesmo a boca, o nariz, os olhos estavam secos. Não havia período de preto. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor e os incêndios. Clara tinha medo de perder o bonde das 12 horas. Esperava a carro fora do carro ou chegar ao seu fechado. Nem sempre podia usar vestido, mas passeava no jardim. Não sei se sonhava em ser havia jardim ou pensava havia manhãs naquele tempo. E quando sairei, ele me disse boa noite e muito obrigado ao Senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Vestiu-se muito, pimpão, mesmo sem ainda ganhar um vintém. Pois olhe, Paulo, você não pode imaginar o que aconteceu com aquele Se você pensa que ele falava, você nunca disse uma só palavra. Também lhe veio um desejo de dar a Você pensa que era diferente dos outros primeiros? Você está enganado. Para dizer a verdade, não passava de um coelho. O máximo que se pode dizer é que se tratava de um coelho muito branco. Por isso tudo é que ninguém nunca imaginou que ele pudesse ter algumas ideias. Veja bem, eu nem disse muitas ideias, só disse algumas. Pois olhe, nem de algumas achavam ele capaz. A coisa especial que acontecia com aquele coelho era também especial com todos os coelhos do mundo. É que ele pensava essas algumas ideias com o nariz dele. O jeito de pensar as ideias dele era mexendo bem depressa o nariz. Tanto franzia e desfranzia o nariz, respeito maior em geral cor-de-rosa. Era um trem de ferro de achar que pensava sem parar. Será que não parava? Só o nariz dele é que era rápido, respondendo de seus irmãos, e para conseguir gerar uma só ideia, precisava franzir. Não tem estação Aquilo lá não é estação? E apontou para a casinha de um só quarto, junto à estrada, onde estava escrito em letras pretas. Não tem ninguém para tomar o trem. Não tem ninguém para tomar o trem porque o trem não para. Geraldo vira mudo, calado, sem ouvir, pensando. Até os colegas que usina que via aquela boca maior, que existe por detrás das bocas que ela que come o canavial que conhece a Procuro-me no passado e outros vejo. Não encontro a que fui. Encontro alguém que a que sou vai reconstruindo com a marca do presente. Na lembrança, o passado se torna presente e se transfigura, contaminado pelo aqui e o agora. Esforço-me por recuperá-lo, não como realmente e objetivamente foi. Deve ter sido. Lembro Proust e a sua Madeleine, que ressuscitou tão plenamente o passado. Mas não posso separar o passado do presente. E o que encontro é sempre o meu pensamento atual sobre o passado.
É o presente projetado sobre o passado. E então lembro Dom Casmurro e a casa da rua de Mata Cavalos. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se aprende como mãos amassam a pedra, o caroço. Se recordo quem fui, ontem me vejo. E o passado é o presente. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita tão pequena. Perto da janela havia um pequeno jardim, um lugar de muita miséria. Era numa época de estiagem, de terra esfarelada, no jardim mas todas as manhãs vinham um sobre balde em silêncio e ia atirando com a gotas de anta bandeira na lua. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim da lua humaniza. Eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam dos seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Vamos para Marte. Às vezes, abro a janela e encontro os jasmineiros. O homem desce em Marte e encontro nuvens espessas. Havia crianças que vão para a escola. Pardais, civiliza, gatos que abrem com fecham os olhos, sonhando com Marte humanizar. Borboletas brancas, ruas azuis, como refletidas. Vamos para outra parte? Claro, marinheiros sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Vamos a Vênus. Às vezes um galo canta, põe o pé em Vênus, um avião passa, vê o vento. Tudo está certo, é isso, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, numa época como esta, qual é o papel da educação? Qual o papel do professor? Qual o meu papel junto de vocês? Que é preciso. Qual o papel de vocês junto de seus alunos? Adaptar? Ajustar? Acomodar? Numa época como esta, a adequação, a acomodação são sintomas de desumanização. Ajustar-se à realidade, sim, mas iluminados pela possibilidade de transformá-la, que é a possibilidade de optar. Nunca submeter-se a prescrições que venham de fora ou de cima. Nunca submeter-se à força dos mitos ou à força da força. Com sua garra e seu mel. Por isso é que agora vou assim, no meu Fosse caminho. eu homem e andasse Publicamente. em dias de vida, não queria saber disso tudo. Vi a morte por Cristo, toda hora na vigia. Tirava minha carta de chofé interestadual, vendia o que tivesse de meu para apurar algum dinheiro e comprar os carros. O dinheiro não tendo, arranjava quem enfiasse o caminhão. E com ele ia ganhar a vida no sertão do Nordeste. Quem vê assim falar em caminhão, pensa logo em coisa bruta. Façamos-nos também desse modo videntes. Olhemos devagar para a cor das paredes, os desenhos das cadeiras, a transparência das vidraças, os dóceis panos tecidos sem maiores pretensões. Não procuremos neles a beleza que arrebata o olhar, o equilíbrio de linhas, a graça das proporções. Muitas vezes seu aspecto, como das criaturas humanas, é inábil, desajeitado. Mas não é isso que procuramos apenas. Se é na É o hora seu de sentido carregar, íntimo que está sempre. para isso, Amemos nessas humildes coisas a carga de experiências que representam e a repercussão dela sensível de tanto trabalho humano nos findáveis séculos. nem poeira, que o para-brisa e os passageiros do lado defendem. Quem sabe, meu Deus, com que verdades? Piso firme no meu chão. Sei que estou no meu lugar. Com a panela no
fogo e a estrela na escuridão. Ora, vida nenhuma, quer em seu aspecto pessoal, quer em seu aspecto profissional, desenvolve-se assim. Vamos compondo o nosso bordado, cumprindo um risco desconhecido. Deus é que sabe por inteiro o risco do bordado. Ditado mineiro que ao trandourado diz e repete. O risco não é a gente que traça, confirma a personagem de O Risco do Bordado. Em Machado de Assis, encontramos a mesma ideia, expressa em analogia diferente. Os acontecimentos tecem-se como as peças de teatro e representam-se da mesma maneira. A única diferença é que não há ensaios. Nem o autor, nem os autores precisam deles. Levantado o pano, começa a representação. E todos sabem os papéis sem os terem lido. Mas um traçado em espiral. Um risco em espiral. Agradecemos ao Grupo Movência pela homenagem e convidamos novamente a reitora da UFMG e as demais autoridades para recomporem a mesa solene. Neste momento, ouviremos o professor Paulo Sérgio Soares Guimarães. Situação difícil que vocês me colocam aqui, né? Muita emoção para... Vou tentar manter a cabeça fria e falar. Eu vou começar cumprimentando minha querida reitora, professora Sandra Regina Goulart de Almeida, professor André Moreno, professora Vanessa Neves, diretora e vice-diretora da Faculdade de Educação, demais membros da mesa, todos os presentes. Eu vejo aqui assim, muitas amigas e amigos da minha mãe, né? Muitas pessoas que frequentavam a casa. É bom, vamos ver isso. Eu não pretendo fazer um longo discurso, não. Na verdade, assim, quando a Andréia me chamou para a cerimônia, eu pensei, tudo bem, vou lá e falo, gente, muito obrigado. Agradeço em nome da família. Mas aí, alguns dias depois, ela me perguntou qual que era o título da minha fala, e eu falei, epa, eu nunca fiz uma fala com um título. Ok. Eu vou numa conferência, né, fazer uma apresentação, minha apresentação tem um título, é o título do meu trabalho, isso eu sei fazer. Mas, ok, então, eu vou ter que escrever alguma coisa aqui, né, e pensar. Mas eu acho que eu não consigo falar lendo, não. Então, vou fazer meio improvisado aqui. É um pouco difícil, né, porque tem muita emoção mesmo. Assim, tem menos de 4 meses que minha mãe se foi e, você sabe, é uma presença muito marcante e faz uma falta enorme, né? Então, eu vou começar pedindo desculpas pelas minhas irmãs. Elas me pediram, mas elas queriam muito ter vindo.
Mas ontem à noite elas resolveram, não, vamos fazer um teste aqui para ver se a gente consegue ir mesmo ou não. Pegaram uma live da minha mãe e falaram, se a gente chegar até o fim, a gente está bem para ir. Elas não chegaram nem no fim do primeiro minuto. Então, meu irmão, Marco Antônio, ele disse que vinha, mas ele falou que vinha incógnito. E se ele veio mesmo, ele está muito bem disfarçado, porque eu não consigo ver ele aqui, não. Eu não consigo reconhecer, não. Então, eu peço, transmito os agradecimentos dele também, né, se ele estiver no fundo aí, em algum canto. Quando eu pensar assim, que eu posso falar sobre a minha mãe para vocês, eu não posso falar sobre a obra dela, assim, vocês sabem muito mais do que eu. O que eu posso falar, já foi falado aqui alguma coisa. O que eu vou tentar fazer é passar assim, um pouquinho da visão de como que ela era em casa, como que ela era como mãe, como filha dos meus avós, né? Sim, posso continuar falando? Como filha, mãe, né, e avó. A primeira coisa que me vem à cabeça assim, é uma pessoa muito agregadora, né? Assim, é impressionante, isso sempre me impressionou, desde menino, que todo mundo chegava na casa da minha mãe, a casa da minha mãe era o ponto assim, de encontro da família. A gente tinha um almoço de sábado, né? Todo sábado tinha um almoço da família na casa da minha mãe, meus avós iam, meus tios, às vezes, muitos de vocês que estão aqui, né, costumavam comparecer, professora Eliane, estavam sempre por lá. Eu mesmo, né, eu sempre deixava todos os programas que eu tinha para comparecer no almoço de sábado. Assim, minha mãe era a figura central do almoço. E se dominava a atenção de todo mundo e todo mundo se sentia bem na presença dela. Eu me lembro uma vez que um professor italiano com quem eu colaborava, né, a primeira vez que ele veio no Brasil, estamos trabalhando aqui na UFMG, fim de semana, eu falei, não vou ficar ciceroneando esse cara por aí, não, vou para perder o almoço sábado, vão lá comigo no almoço. Ele foi meio preocupado, que almoço de família, como assim, esse país exótico. E 10 minutos que ele estava na casa da minha mãe, ele falou assim, Paulo, assim, sua mãe é uma pessoa maravilhosa, eu estou completamente à vontade aqui, nunca vi uma casa tão aconchegante. Não? Então, isso mostra um pouco assim, como que ela era. Esse carisma, né, essa atração que ela tinha sobre as pessoas é algo surpreendente, para mim, principalmente, porque é uma pessoa extremamente simples. Vocês conhecem ela, elas vão concordar, como conheceram, elas vão concordar comigo que era o jeito, essa empatia, né, que ela mesmo mencionou no vídeo, que ela tinha. Mas ela não gostava de chamar atenção, ela não gostava de homenagens, não. Eu devo dizer a vocês que ela provavelmente ia odiar essa homenagem aqui. E é uma sorte que a gente não pode ouvir o que ela falaria sobre isso. Eu fico só imaginando. Mas a cerimônia não é para ela, a cerimônia é para nós, né? Para a gente lembrar dela, para a gente manter a memória viva. Dito isso, assim, eu vou me corrigir aqui. Assim, teve 2 homenagens, pelo menos, que eu tenho certeza que ela gostou muito, né? A primeira que eu me lembro é relativamente recente. Foi quando ela recebeu o título de cidadã honorária de Lagoa Santa. E assim que a gente ficou sabendo do título, eu e meus irmãos caímos na risada. E ela ficou brava com a gente e falou, gente, isso é um reconhecimento, eu estou feliz que esse trabalho em Lagoa Santa significa que eu fiz uma diferença na cidade, eu fiz uma diferença para as crianças e eles estão reconhecendo isso. Foi a primeira e única vez que eu vi que ela me pediu para colocar o diploma de cidadã emérita num quadro, me chamou lá, pendura na parede. Eu falei, mas tem certeza? Sim. Esse projeto em Lagoa Santa, Alfa Letrar, com certeza, acho que é o que ela considerava o maior legado, né? Quando ela se aposentou da universidade e foi trabalhar em Lagoa Santa, chamado da Maria Lisboa, né, que era secretária de Educação lá em Lagoa Santa na época.
E ela começou a desenvolver esse trabalho com as professoras, nas salas de aula, com as crianças diretamente. Ela falou, gente, é isso que eu devia fazer a minha vida toda, né? Sair da universidade e realmente conhecer as condições reais da sala de aula, né? O que é que as professoras estão pensando, como que elas estão fazendo, como que as crianças são, né? Bom, mas a outra homenagem que deixou minha mãe muito feliz foi dada por essa faculdade aqui, pela FAI. Foi quando ela se aposentou, né? Ela se aposentou, assim, acho que dias antes de cair na compulsória. E eu me lembro dela falando na época, não, eu vou aposentar antes que eles me mandem embora. Se o UFMG me mandar embora, eu não vou aguentar, não. E quando ela recebeu esse título, quando a FAI, a congregação da FAI, deu o título de professora emérita para ela, ela ficou super feliz. Ela falou, não, isso é a UFMG me dizendo, nós não queremos que você vá embora, fique aqui conosco, né? Foi uma ocasião que eu diria que ela ficou exultante, né? Bom, mas voltando lá nesse caráter agregador de mamãe, eu posso dizer de experiência própria que é uma excelente mãe, né? Sempre muito cuidadosa, muito atenciosa, sempre tinha tempo para a gente, o que é uma coisa extraordinária, porque ela estava trabalhando o tempo todo. Assim, você chegava na casa dela, ela estava no escritório trabalhando, viajava muito, né? Sempre viajando. Meu filho, quando tinha 7 anos, né, falou uma vez assim, vó, mas você está sempre viajando, você é uma avó, por que você não é uma avó igual às outras? Assim, o que é isso? O que você quer dizer com isso? Falou, vó, que eu conheço, fica sentada numa cadeira fazendo tricô e depois, quando quer descansar, toma um chá. Você fica escrevendo o tempo todo, quando você quer descansar, você toma um uísque. Então, mas ela sempre tinha tempo para os filhos, né? Estava sempre presente de alguma forma. Eu não me lembro de nenhum momento importante da minha vida em que ela não estivesse lá, misteriosamente, porque estava em Brasília, estava em Inglaterra, estava não sei o quê, mas, se era um momento importante, ela aparecia de alguma forma. Mas sempre foi uma mãe que não impunha as coisas para a gente. Era uma conversa e a gente podia fazer as próprias escolhas, né? Outra coisa que eu me lembro, assim, quando eu tinha 17, 18 anos, numa fase enlouquecida da vida, eu estava terminando o curso do colégio técnico, tudo que eu queria é ir trabalhar como técnico e ganhar dinheiro. O salário de técnico, para mim, naquela época, assim, eu vou ficar milionário com esse salário. Assim. E minha mãe conversando comigo, por que você não tenta o vestibular? E aí ela falou, não, você pode, vamos fazer o seguinte, você faz o vestibular, você não precisa nem estudar, se você passar, aí você pode experimentar fazer o curso 1 ou 2 anos, e aí você faz o que você quiser. Eu falei, tá bem, tudo bem, não estou estudando mesmo, provavelmente não vou passar, posso fazer o que eu quiser. Mas eu passei, e estou aqui até hoje, não saí mais. Mas, com meu irmão, com o Marco Antônio, já foi diferente. O Marco Antônio foi a mesma história. Fez o colégio técnico atrás de mim, né, ele era mais novo, terminou e falou, não quero ganhar dinheiro. E com ele o papo não funcionou, não. Ele realmente resolveu, na época, ele ia criar abelhas, aí minha mãe deu todo o apoio, comprou vários livros de abelhas, ele estudou tudo sobre abelhas. Depois das abelhas, ele resolveu ser piloto de motocross. Isso minha mãe não gostou muito, não, mas deu o apoio, né? Quando ele resolveu vendeu a moto e comprou um computador, ela ficou nitidamente aliviada. Aí ele começou a escrever software, começou a ganhar dinheiro, aí ela ficou realmente aliviada, né? Eu não sei se eu estou aqui como professor da universidade por influência dela, talvez como exemplo. Em momento nenhum eu senti que isso era um desejo dela. Ela ficava feliz, é claro, mas não era assim, uma coisa importante, nunca senti como foi a exigência dela. Eu acho que isso vale para todos os meus irmãos. Assim, tudo que a gente quis fazer na vida, sempre tivemos um apoio restrito dela, ela sempre estava presente, mas nunca impôs nada, tanto que cada um fez uma coisa diferente na vida e estava tudo bem dessa forma, né?
não é só da família que minha mãe cuidava sempre, né? A generosidade dela era uma coisa extraordinária mesmo. Hoje a gente está vendo, né? Porque lidando com as questões de inventário, você vê a quantidade de associações e patrocínios e afiliadas que você olha o extrato de banco dela, você tem doações mensais, né? Para assim, uma infinidade de coisas. Seguro de banco, acho que ela tinha todos. Você sabe, quando você vai no banco assim, conversa com o gerente convence, você podia comprar isso aqui, porque eu vou ter um aumento. Falava-se com ela que o gerente ia ter um aumento no salário, se você comprasse, que ela comprava o seguro. Então, sempre pronta a ajudar os mais desfavorecidos, né? Sempre pronta para ajudar qualquer um em necessidade. Eu lembro um tanto de casos aqui, mas não vou ficar citando, não, senão vou me alongar demais. Eu queria falar um pouco também da relação dela com os netos, né? Meus filhos, filhas do meu irmão, né? Todos eles com uma adoração enorme pela minha mãe, né? Sempre procuravam ela por toda e qualquer coisa, né? Antes de procurar os pais, é o preço que você paga por ter uma mãe carismática, os filhos vão primeiro na avó e depois nos pais. Minha filha, quando resolveu mudar para a França, eu fui o segundo ou terceiro a saber, eu acho. Minha mãe foi a primeira a saber, discutir com ela. E já vê, meu filho Marcos era esse companheiro constante, né? O tal que perguntou por que ela era uma avó normal. Esse negócio eu lembro também, né? Ela sempre se adaptou. Foi legal que no vídeo apareceu a máquina de escrever elétrica, né? E é uma cena que eu lembro. Minha mãe usava uma máquina de escrever mecânica, né? As lembranças antigas que eu tenho. Quando apareceu a máquina de escrever elétrica, acho que a primeira de Belo Horizonte foi ela que já estava lá usando. E computador, ela tinha um computador em casa antes de eu ter um computador aqui na universidade. Já estava lidando com ele perfeitamente. Sempre se adaptou nessas tecnologias. Entrou a pandemia, né? Começaram as lives, ela se reinventou. Ela usava Teams, Zoom, todas essas plataformas tranquilamente. Ajudei ela na primeira videoconferência, depois, sai de lá, você está me atrapalhando. Porque atendia a falar demais, né? Se vocês assistiram alguma videoconferência, era para ela falar meia hora, ela falava 3 horas seguidas, né? E eu ficava pulando atrás com um cartaz, chega. Ela me expulsou de lá. Falando desse amor, nessa ligação com os netos, eu diria que com os bisnetos é maior ainda, né? Tinha 2 bisnetos, o pequeno Marco, que é neto do meu irmão, né? Ela conviveu muito pouco. O pequeno Marco tem 8 meses agora, eu acho. Mas assim, você via os olhos brilhando quando ela via o menininho lá. Com o Henrique, meu neto, ela conviveu mais, né? O Henrique está com 4 anos agora, e ela ficou super feliz porque o Henrique, acho que realmente foi o membro da família que herdou o amor dela pelos livros. Eu gosto muito de ler, eu leio direto o tempo todo, mas o Henrique, com 4 anos de idade, ele dorme com uma pilha de livros do lado, não vai dormir antes de ler, entre aspas. Ele lê ele sozinho, pelo menos 2 livros, e se alguém mexer nos livros dele, ele fica furioso, né? Então, minha mãe estava fazendo uma biblioteca para ele, organizada por idade. Aqui, isso aqui são livros para ler quando ele fizer 5 anos, aqui são livros para ver, mas é uma coisa que ficou inacabada, uma das coisas que ficou inacabada, infelizmente. Eu estou me lembrando agora que minha irmã falou assim, você tem que citar Paulo Freire, você tem que citar Paulo Freire. Que era realmente a referência dela. Eu não vou citar Paulo Freire, vou deixar para a Sandra citar Paulo Freire. Gente, eu vou ficar por aqui, é melhor parar antes que eu me emocione muito, começando a lembrar de casos aqui. Então, em nome de toda a família, eu quero agradecer de todo o coração para a Faculdade de Construção, para o UFMG. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o professor Carlos Augusto Novaes para a leitura dramática de poemas em homenagem à professora Magda Soares.
Bom, gente, na verdade, o dramático foi por conta dele. Ele me perguntou antes qual seria o título da minha apresentação. Eu disse para ele, olha, não tem título, são 2 poemas para a Magda. O professor Eduardo Cisalpino abre o seu livro de contos, crônicas e causos, intitulado O Observador de Cigarras, com a seguinte dedicatória: a Magda, que veio de Sírios, pela ajuda e apoio, meus agradecimentos. Eduardo. E ele encerra este livro com um poema cuja leitura aqui é uma homenagem de suas filhas e filhos. A Vereda Inglesa, para Magda. Vou construir uma vereda na Grã-Bretanha. Que coisa estranha! Plantarei nas matas de Sherwood pequizeiros, ipês e aroeiras, jequitibás, jacarandás. Não me esquecerei dos buritis. Vou construir uma vereda na Grã-Bretanha. Que coisa estranha! Não fiquem alarmados. Mangalargas, campolinas e pequiras estarão fornecendo o adubo necessário para os gramados de Sua Majestade. Dourados, piranhas e lambaris, bagres, traíras e surubis estarão nadando nas águas do Tâmisa. Vou construir uma vereda na Grã-Bretanha. Que coisa estranha! Depois de tanto esforço, jantaremos em Trafalgar Square. O cardápio? Feijão tropeiro, lombo e torresmo. A bebida? Pinga da Capão Verde. Algumas pessoas nos afetam particularmente por sua inteligência, por seu compromisso, por seu cuidado, por sua ação. Outras, como Magda Soares, nos afetam por inteiro, simplesmente porque são. O próximo poema, escrito em sua homenagem, é extensivo a todos os educadores aprendizes. A maneira de Magda Soares. Aos que não aprenderam ainda quando se consente, da exclusão, nem todo negro, mas sempre um negro. Da exploração, nem toda mulher, mas sempre uma mulher. Sim, não se nasce igual, torna-se diferente. Aos que não aprenderam ainda quando se é miragem, da ilusão, nem toda ideologia, mas sempre uma ideologia. Do fracasso, nem toda deficiência, mas sempre uma desigualdade. Sim, não se nasce livre, torna-se linguagem. Aos que não aprenderam ainda quando se cuida, ser diverso não é todo combate, mas sempre uma luta. Ser sempre não é todo sentido, mas sempre um projeto. Sim, não se nasce feito, torna-se cultura.
aos que não aprenderam ainda quando se arde. Não bastam todos os versos, mas sempre um poema. Não vale todo o fingir, mas sempre uma poesia. Sim, não se nasce chama, torna-se arte. Aos que não aprenderam ainda, quando se diz, a escola é o que a escola é capaz de fazer. A língua é o que a língua é capaz de inventar. Sim, não se nasce sabendo, torna-se aprendiz. Aos que outrora não aprenderam, ainda há tempo, agora. Convidamos ao palco o professor Fausto Borém, da Escola de Música, para uma apresentação musical em homenagem à professora Magda Soares. Ajudou a Escola de Música indiretamente, mas ajudou a Escola de Música a encontrar o seu caminho como referência na pós-graduação no Brasil e fora do Brasil. Então, eu gostaria de tocar aqui hoje uma música do Francisco Mignone, que é um dos 4 pilares do nacionalismo brasileiro na música depois de Villa-Lobos. Trata-se da valsa declamada, que ele fez em saudade à esposa, que também deixou num acidente aéreo, que ele perdeu a esposa, e que ele ficou muito emocionado e acabou escrevendo essa valsa declamada. Vendo a nossa querida reitora aqui, professora Sandra, gostaria de te agradecer por ter enfrentado o que talvez tenha sido o período mais difícil nos meus 30 anos de UFMG, que foi exatamente uma pandemia, junto com um governo desastroso, que felizmente já não está mais aí. Obrigado, Sandra.
Com a palavra, a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para proferir seu discurso e posterior encerramento desta solenidade. Eu queria, primeiramente, cumprimentar as nossas diretoras, professora Andréia, também professora Vanessa, agradecer por esse momento, que, como o Paulo disse, é um momento para nós, né, para nós fazermos o nosso luto, né, e a nossa dor. Queria também cumprimentar o professor Gilcinei, que organizou também essa homenagem, essa belíssima homenagem, ação. Também a nossa querida Ângela Dalben, os nossos professores eméritos, se eu conseguir localizar quase todos, Chico Soares, o Beto Cury, ali, Eliana, Marta, Maria Alice, Lucila, espero não ter esquecido ninguém, Maria Lisboa, que bom reencontrá-la aqui. E queria cumprimentar de forma muito carinhosa o Paulo, e também cumprimento toda a família, os irmãos, né? Márcia, Marco Antônio, Lúcia, Maguinha, os netos, bisnetos. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui hoje. Eu não vou citar Paulo Freire, eu sinto muito. Nós temos Paulo Freire em comum, eu e Magda, mas temos muito mais, que é a literatura. Então, eu fui buscar a minha inspiração na literatura. Eu vou começar meu texto para a Magda, com um poema pouco conhecido da Clarice Lispector, que chama Alma Luz. Ela é conhecida como contista, mas ela escreveu poemas também. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não se chorou. E com Cora Coralina, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar em cada derrota. Essa nossa homenagem deixa claro que todos nós aqui presentes sabemos que nós jamais nos esqueceremos de Magda Soares e de seu legado. Porque, como diria Adélia Prado, o que a memória ama fica eterno, e nós não esqueceremos. Conhecendo, eu não combinei com o Paulo essa parte, conhecendo um pouco a Magda, imagino que ela não teria gostado dessa homenagem, como não gostava de nenhuma homenagem. O que ela gostava mesmo era de aplicar as suas reflexões, inspirar as pessoas a mudarem um sistema de educação tão maltratado por tanto tempo. Digo isso não apenas por Magda ter sido uma professora exemplar, pesquisadora de destaque, como já foi dito aqui hoje, uma referência na área de educação e alfabetização no Brasil e no exterior. Eu recebi mensagens do exterior, com pessoas se solidarizando com o falecimento da Magda, tendo deixado uma herança inestimável por meio de seus livros, artigos, entrevistas e toda uma geração de alunos e alunas que formou. Mas porque Magda é, de fato, uma pessoa inesquecível, carismática, agregadora, como Paulo mesmo diz, e nos fará enorme, enorme falta. Não apenas como instituição, mas também como pessoas. Hoje, apesar do sentimento de perda que todos nós experienciamos, uma orfandade irmanada, é a memória e seu legado que reverenciamos e rememoramos, relembramos juntos. À sua maneira, Magda foi também uma presença marcante na minha vida, não só pela paixão compartilhada pelos livros. Conheci, antes de tudo, a escritora e a pesquisadora através de seus escritos, quando ainda estava na graduação. Depois, a pessoa adorável, agregadora, acolhedora, que sempre foi comigo e com todos aqui presentes.
e, mais tarde, a professora e a figura institucional que todos nós reverenciamos. Guerreira, intrépida e visionária, mestre, brilhante e inspiradora, me ensinou, com seu exemplo como mulher, como professora, a coragem dos caminhos menos trilhados e aqueles mais ousados. Sempre foi conhecida como uma professora exigente e instigante, mas igualmente generosa para compartilhar os conhecimentos e, assim, motivar todos ao seu redor. Dela carrego comigo a inspiração persistente e o exemplo da pensadora arguta, perspicaz, atenta às muitas inovações do campo literário e a avidez de todos nós por novidades, novos rumos, sempre com a sua mirada crítica, afiada, com um bom humor e a extrema delicadeza que lhe era peculiar. Impaciente, por vezes, com análises de outros simplistas e superficiais, rompeu barreiras em todas as searas nas quais atuou. Se sua faceta acadêmica é amplamente conhecida e reconhecida, menos notória é sua atuação política durante os anos mais sangrentos da ditadura brasileira, que ela mesma me confidenciou, quando sua casa serviu de acolhida e abrigo a pessoas perseguidas. Sempre fiel aos valores da instituição que abraçou de forma incondicional, Magda nunca se furtou a assumir compromissos e posicionamentos que a colocassem no lado certo da história, da luta pelos valores democráticos, pela justiça, pela igualdade, pela educação como direito e pela liberdade de expressão e cátedra, pela igualdade de direitos e reconhecimento entre homens e mulheres. Lembro-me como se fosse hoje o belíssimo discurso que proferido por ela por ocasião da entrega do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, a primeira educadora, uma das poucas mulheres a receber o prêmio. Magda foi categórica ao mencionar em seu discurso de agraciada a honra de recebê-lo, mas também o desconforto pela ausência histórica das mulheres de prêmios de reconhecimento como aquele que ela estava recebendo. Sua presença ali não poderia jamais compensar pela ausência de tantas outras. Magda foi uma mulher que quebrou paradigmas. Como muitas mulheres de fibras que ousaram ocupar espaços públicos e a ter voz, Magda cumpriu a sina, inaugurou linhagens, fundou reinos, como diz Adélia Prado. Uma mulher, de fato, desdobrável. Com essa brava mulher, seguindo também a inspiração de outras desbravadoras e cirimilheres, eu cito: aprendi com as palavras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Fim de citação. E por isso só podemos agradecê-la eternamente e fazer jus a seu legado, a sua história institucional e tudo aquilo que ela representa para cada um de nós. E termino novamente com Clarice Lispector. Mas você, eu não posso e nem quero explicar. Eu simplesmente agradeço. Muito obrigada.